Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É muito bom estarmos mais um dia na casa de Deus, podendo exaltar e glorificar o nome dEle, né? Mais um dia o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guiou. Queridos, abram as Bíblias no livro de Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18. Amém? Na minha Bíblia tem por título Vitória e Domínio. Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. Pode se sentar, querido, que a gente vai ler o capítulo todo, tá? Continuando lá no versículo 3, diz assim: Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram em seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. No 13. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastaste de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salva o povo humilde, mas os olhos altivos tu abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. 29. Pois contigo desbarato o exército, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate
vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes o que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhe acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, e ao léu do vento lancei-os fora como lama das ruas. Das contendas dos povos me livrastes, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe me ouvir a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submisso. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram apavoridos. Vive o Senhor, e bendito seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi, a sua posteridade, para sempre. Amém? Amém. Queridos, eu li o capítulo todo para que nós pudéssemos entender o que Davi estava falando, o que ele queria dizer, o porquê que ele estava falando tudo isso para Deus. O salmista Davi, ele estava declarando neste salmo o amor, a gratidão a Deus, porque mais uma vez o Senhor mostrou que era com Davi. Mais uma vez o Senhor livrou ele, mais uma vez o Senhor o exaltou, mais uma vez através da vida de Davi, guerras foram vencidas, mais uma vez inimigos se colocaram longe da vida de Davi, porque Deus era com ele. E Davi, reconhecendo que ele era só um instrumento nas mãos do Senhor, ele começa esses salmos declarando o amor dele para com Deus. Ele reconhecia que ele não era nada e que através da vida dele nada acontecia. E que tudo que acontecia na vida dele era somente permissão de Deus e porque um dia o Senhor o escolheu. Amém? Como nós já sabemos, Deus ele tinha um chamado na vida de Davi. Davi ele já era escolhido. Só que Davi ele era só um rapazinho. Davi ele apacentava as ovelhas de seu pai. Ele servia ao invés de servir. E queridos, preparando essa ministração, eu me coloquei muito diante disso, o quanto isso vem de encontro com as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós pensamos que nós não somos nada, nós pensamos que nós não somos ninguém. Muitas das vezes nós deixamos de fazer as coisas porque nós somos simples, na forma de falar, na forma de nos vestir. Muitas das vezes nós chegamos em lugares e pessoas não dão credibilidade para nós. Muitas das vezes nós chegamos nos lugares e as pessoas nos humilham. As pessoas acham que não somos nada. As pessoas não conhecem a nossa história, mas elas já vão julgando sem saber o que somos, sem saber se temos ou não intimidade com Deus, sem saber ou não se falamos ou se conhecemos a palavra de Deus. E Davi, ele é a prova de que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer e da maneira como Ele preparou para usar as nossas vidas. No livro de 1 Coríntios 27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias,
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Queridos, eu gosto muito desse versículo. Gosto muito mesmo desse versículo. Porque todas as vezes que alguém nos aponta, ou seja, pela nossa raça, ou seja, pelos nossos status financeiros, ou seja, pela nossa condição sexual, ou seja, pela nossa posição na sociedade, o Senhor, Ele quer que nós lembramos que o Senhor, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. O Senhor, Ele te mostra nesse versículo que Ele usa as coisas loucas, e existe coisa mais louca do que um gay adorar a Deus? Existe coisa mais louca do que você pegar alguém da rua e trazer ele e falar: ei, eu sou teu irmão, eu te amo da forma como você é. Existe coisa mais louca do que um tempo a sociedade excluir os negros e nós nos colocarmos diante dele e abraçar eles e falar: você é meu irmão e eu sou contigo? Existe, querido, coisa mais louca do que alguém que não tem nada dizer para você que Jesus te ama, sendo que ela não tem nada para oferecer, e o que ela tem ela te dá, que é o amor de Cristo Jesus? Será que aos olhos dessa humanidade, dessa sociedade que se formou, será que Davi seria escolhido a rei? Será que aos olhos desses pastores que sobem no púlpito com a sua gravata, com a sua pastinha, será que aos olhos deles Davi seria ungido a rei? Um menino ao qual ninguém dava nada por ele, um menino que fazia o serviço do mais novo. O Senhor, Ele mostra através da vida de Davi, queridos, que Ele pode sim usar a minha e a tua vida. Desde quando eu me entendo por cristã, desde quando eu vim crescendo no meio evangélico, graças a Deus eu pude vivenciar coisas incríveis diante desse Deus. Graças a Deus, Deus Ele permitiu que eu visse uma criança tão pequena que mal sabia falar ser usada por Ele. E um homem que não sabia ler, uma mulher que não sabia ler, mas quando abria a boca para falar de Deus, querido, era tremendo. E hoje em dia nós não vemos mais isso, porque o povo começou a taxar as pessoas que podem e não podem ser usadas por Deus. Porque as igrejas começaram a taxar as pessoas que podem e não podem falar do Evangelho. Sendo que, quem era o Senhor Jesus para a sociedade? Um menino que nasceu numa manjedoura, filho de um marceneiro. Quem era Jesus? Para quem não o conhecia. E se fosse nos dias de hoje, como será que essas pessoas taxariam Jesus? Como será que essas pessoas receberiam Jesus? Porque hoje é muito fácil falar que nós amamos a Jesus, mas Jesus, eu creio que ele não era um homem de boa aparência, muito bem vestido. Imagina uma pessoa que passa 40 dias no deserto, imagina a situação desse homem, imagina as mãos desse homem, imagina o cheiro desse homem. É muito fácil nós abraçarmos pessoas bem vestidas, é muito fácil nós abraçarmos pastores bem vestidos. E será que se Jesus fosse nessa época, da forma como ele era, será que nós receberíamos ele? Consegue compreender, querido? Consegue entender como Deus usa as coisas loucas deste mundo? E as coisas desprezíveis? E as coisas que não são? Aleluia! Um certo dia, Davi foi levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha, a pedido de seu pai. E então Davi ele se depara com uma situação. Um gigante, um homem muito grande, amedrontando e ameaçando
tinha, Davi imediatamente fica indignado. Opa, peraí, como assim? Quem é esse louco? Quem é essa pessoa? Ele não sabe com quem ele está mexendo? Querido, naquele momento Davi não estava falando dele. Naquele momento Davi, ele sabia com quem aquele gigante estava mexendo, com quem aquele gigante estava chamando para a batalha. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Davi, naquele momento, ele entendeu que aquele gigante não estava somente indo de encontro com aquele povo, por mais que na cabeça dele passasse isso. Mas Davi entendeu que o que estava naquele gigante estava falando contra o Deus daquele povo, o Deus de Davi. E Davi não temeu, porque nós não temos que temer o nosso inimigo, porque a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso companheiro. A nossa luta é contra o diabo, que cria situações para nos afastar da presença de Deus, para separar relacionamentos, para separar laços de família, para separar toda uma congregação. E então Davi imediatamente ele se coloca diante daquela situação e ele fala: eu vou. Vocês não vai? Eu vou. E eu creio que aquele povo ficou assustado. Como assim, menino? Imagina se hoje uma criança parasse para você e falasse: eu vou subir naquele morro, e eu vou falar para aquele homem que ele isso. O que você ia falar para aquela pessoa, para aquela criança que não tem idade de discernir o que é certo, o que é errado? Provavelmente você falaria que ele está louco, que ele se acha. Mas aí o Espírito Santo de Deus volta a te lembrar que o Senhor, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Queridos, acompanha comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 32, versículo... 1 Samuel, capítulo 32, nós vamos ler a partir do verso 37. Aleluia. Desculpa, meu querido, desculpa. 1 Samuel 17, nós vamos ler a partir do verso 32. Amém? Diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu é ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das mãos do urso. Desculpa, querido. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém? Amados, neste pedaço de capítulo, ele mostra o seguinte: a vida de Davi, desde o tempo quando ele começou a apacentar as ovelhas, não era em vão. O que Davi fazia não era em vão. Muitas das vezes Deus coloca coisas em nossas mãos e que nós achamos que aquilo não vai nos levar a nada. O fato de Deus ter ungido Davi, o fato de Deus ter escolhido Davi, não significava que ele não podia usar o livre-arbítrio dele
para não aceitar aquilo na vida dele. Mas Davi, ele já sabia o que ele queria. Davi, ele já tinha um coração sincero perante o Senhor. E tudo que ele fazia, irmãos, querido, eu creio que Davi fazia para o Senhor. E o Senhor, ele observava, creio eu, a vida de Davi em toda a sua mocidade. Porque Davi no versículo 34 diz: eu apacentava as ovelhas, e quando vinha o leão e o urso, eu os arrancava da boca deles. Queridos, Davi poderia muito bem fazer como qualquer adolescente rebelde e deixar para lá aquela ovelha. Deixa levar, eu não vou fazer. Eu não vou pegar aquele leão, aquele urso pode vir e me matar. Eu não vou colocar a minha vida em risco. Mas Davi, ele tinha amor por aquelas ovelhas. Davi, ele tinha amor e ele era corajoso porque aquele amor o movia. Aquele amor o movia ele até matar o leão, até matar o urso. E Deus viu isso na vida de Davi. Porque se Davi ele era assim, com simples ovelha, por que então Davi não seria com o povo de Deus? Imagina o que Davi não faria pelo povo de Deus. Consegue compreender? Que quando Deus coloca alguma coisa em nossas mãos para nós fazermos, não é em vão. Que Deus está vendo se nós vamos dar conta daquela simples tarefa para que algo maior seja feito. Muitas das vezes nós não entendemos por que Deus coloca determinadas pessoas em nossas vidas. Pessoas muitas das vezes com o coração trancado, pessoas muitas das vezes com a vida trancada. E muitas das vezes nós queremos abrir mão da vida daquela pessoa ou daquela situação, mas nós não entendemos que o que Deus quer é nos provar que nós somos capazes de muito mais. O que Deus quer é ver se nós podemos amar aquela pessoa, independente dos defeitos, independente do que ela faz, porque provavelmente Deus tem algo muito maior nas nossas vidas. Consegue entender isso? Que para um pastor chegar aonde ele está, ao cargo de pastor, ele passou por outros ministérios. Deus foi provando ele em outros ministérios para ver se ele estava pronto para apacentar a igreja de Deus. E muitas das vezes nós fazemos as coisas na nossa vida de qualquer jeito, levamos a nossa vida de qualquer forma. Muitas das vezes nós vamos para o nosso trabalho não querendo ir, e nós não entendemos que nada na nossa vida é em vão, que Deus tem um porquê, que Deus tem preparado tudo aquilo, toda aquela situação, para que no futuro você faça a vontade dEle. Amém? Aleluia. Aleluia. Queridos, abra comigo a Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 31. Amém? Nós já vamos ler já. O Senhor, querido, naquele momento, Ele viu que Ele poderia confiar em Davi, que Ele poderia usar a vida de Davi para os propósitos dEle. E então, o Senhor, Ele entrega aquele gigante a Davi. E Saul imediatamente já queria colocar armaduras e armaduras em cima de Davi, mas o que Davi precisava não era das armaduras de Saul. O que Davi precisava era se vestir da armadura de Deus. Amém? E então Davi, ele mata aquele gigante. Mas nós sabemos, querido, que com aquela simples pedrinha, com aquela simples funda, Davi não conseguiria matar aquele gigante. E sim o poder de Deus, que naquele momento manifestou naquele lugar e fez aquele gigante cair por terra. Amém? Amém. Acompanha comigo no livro de Romanos, capítulo 8, verso 31, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Queridos, quem era aquele gigante? Quem são os seus inimigos para falar que você não pode adorar? Quem é aquele teu amigo que pode apontar o dedo na tua cara e falar que você não pode adorar o teu Deus? Quem, queridos? Quem pode te separar do amor de Deus? Quem é contra nós? Só nós mesmos, queridos. Só nós podemos nos separar do amor de Cristo. Só nós podemos deixar esse Cristo por tudo que nós fazemos, pelo nosso pecado, pela nossa falta de força, de vontade de adorar e engrandecer o nome desse Deus, mesmo Ele nos mostrando dia a dia que Ele é conosco. Amém? Amém. Só nós somos o nosso verdadeiro inimigo. Porque o nosso inimigo real, o nosso verdadeiro inimigo, o Senhor cuida dele. Basta nós nos colocarmos na presença desse Deus, basta nós nos revestirmos da armadura desse Deus, que Ele cuida do restante. Mas nós somos os nossos únicos inimigos que podem nos tirar da presença deste Deus. Amém? Amém. E Davi, ele sabia disso. E então ele se entregou para esse Deus, ele se entregou para aquele chamado. E através da vida dele, muitas vitórias foram conquistadas. Amém? Amém. Aleluia. Certa vez, querido, para vocês entenderem como o inimigo ele mascara muitas vezes as situações da nossa vida, levantando gigantes e tempestades. Certa vez os discípulos no barco com Jesus estava descansando na proa e uma tempestade muito grande se levanta e os discípulos começam a entrar em desespero. E não teria que ser ao contrário, porque imagina você num barco e começa a se levantar uma grande tempestade, você naquilo, imagina só a situação. Imediatamente o nosso eu, o nosso físico, o nosso racional começa a imaginar milhões de coisas, que nós morreremos. E então eles começam a se desesperar e clamar por Jesus. E Jesus, acordando, disse para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então Jesus repreendeu o vento e o mar e tudo se acalmou. E é assim, querido, nas nossas vidas. Muitas das vezes se levantam gigantes, muitas das vezes se levantam tempestades, muitas das vezes são coisas pequeninas, mas o inimigo ele consegue fazer aquilo virar um vendaval. O inimigo consegue fazer aquilo virar a maior muralha na nossa frente. O inimigo consegue nos cegar de uma certa forma que não enxergamos que Jesus está ali na proa do nosso barco, que Jesus é quem conduz o nosso barco. E nós já nos colocamos em desespero, em desconfiança. Nós esquecemos de tudo que o Senhor fez por nós naquele momento e de tudo que Ele faz. E então nós deixamos aquilo vir, aquela tempestade vir, aquele gigante nos afrontar, assim como Golias afrontava aquele povo.
ria da cara daquele povo. E quanto mais tempo nós demoramos para clamar o nome desse Deus, porque, querido, uma coisa que Satanás tenta nos enganar é que não somos dignos e nem merecedores a clamar o nome de Deus. A primeira coisa que o inimigo faz é trancar a nossa boca, a ponto de nós não conseguimos nem pensar uma saída, uma solução, ou falar: Deus me livra, Deus me socorre, porque os problemas são tantos que nós não conseguimos nem abrir a nossa boca para clamar. E enquanto isso ele vai conseguindo mais espaço para nos derrubar. Sendo que o que temos que fazer é assim como aqueles discípulos fez: imediatamente correr para o Senhor Jesus, imediatamente falar: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, aonde é que começou tudo isso? O que eu fiz? Senhor, fecha as brechas na minha vida, as legalidades que eu dou, que venha cair por terra em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu sou uma prova de fidelidade, pois eu estou aqui contigo. Independente qual o tamanho desse gigante, independente quão poderosa é essa tempestade, eu vou passar contigo. Amém, Amém, querido? E assim como foi com os discípulos, assim como foi com Davi, o Senhor, Ele quer nos dar a vitória. O Senhor, Ele quer nos usar como instrumento para aquela situação. O Senhor Jesus, Ele quer encontrar com nós no último dia e falar: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, vem cear comigo e reinar e herdar tudo isso comigo. Amém, queridos? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Voltando ao Salmos 18, no versículo 29, não precisa de abrir, diz assim: pois contigo desbarato exército, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. No 49 diz: glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade. Amém, queridos? É Ele, querido, quem te dá o escape. É Ele quem dá a estratégia, assim como Ele deu para Davi naquele momento. É Ele quem controla o barco da tua vida. É Ele, querido, quem está na frente, mas para isso você tem que abrir o seu coração. Para isso você tem que falar: Senhor Jesus, toma, Senhor Jesus, as rédeas da minha vida e começa a controlar a partir de hoje. Toma a direção da minha vida e começa a me direcionar a partir de hoje. Que eu possa vencer os gigantes que se levantam. Que através de ti as tempestades que se levantam na minha vida possam se acalmar. Que eu possa ser usado como Davi foi usado segundo o teu coração. Amém? Feche os teus olhos. Se você crê nesse Deus e no que acabamos de ler, o Deus que é amor, mas que é justiça também, então neste momento eu quero que você se coloque na presença dele, com tudo que você é, com tudo que ele te formou, querido, em nome de Jesus. Que você comece a trazer à sua mente todos os gigantes que se levantaram, todas as tempestades que se armaram na sua vida. Qual foi a sua estratégia? Qual foi a sua primeira solução? Queridos, eu quero te dizer uma coisa: a sua primeira estratégia é se colocar na presença desse Deus. A sua primeira estratégia tem que ser se revestir da armadura desse Deus.
Porque não é nós. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, como acabamos de ler. Queridos, em nome de Jesus, que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa tomar posse que Deus, Ele vai acalmar todas as tempestades da sua vida, que você possa tomar posse do que acabamos de ler, que com Ele nós vencemos grandes exércitos, e que você possa glorificar o nome desse Deus. Eu convido o grupo de louvor para estar entoando um louvor, enquanto você se coloca na presença desse Deus. Queridos, não se disperse. Não deixe de se colocar na presença. Eu sei que hoje é uma quinta-feira e todos nós estamos cansados, mas a palavra do Senhor, igual o ministro acabou de ler, fala que o Senhor renovará as nossas forças, que vamos voar como águias. Então comece a tomar posse disso. Comece a querer sentir o sobrenatural de Deus, crendo que Ele apaziguará tudo, que Ele colocará você no caminho certo, no momento certo, e que Ele tem o melhor preparado para você. Amém? Aleluias, aleluias. Feche os teus olhos. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, tudo que temos e tudo que somos, Senhor, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está nos contemplando. Pai, declaramos que sem Ti não somos nada, não passamos de pó e cinzas. Declaramos, Senhor, que não temos nada, Senhor, a oferecer, mas é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos coloca em pé todas as manhãs, é o Senhor que nos sopra o fôlego de vida em nossas narinas. E assim, Senhor, como o Senhor foi na vida de Davi, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, nos usar como instrumentos nessa terra, e que possamos, Senhor, levar o Teu Evangelho, que possamos, Senhor, resgatar almas através de Ti, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, entender o que é o Teu amor, viver esse amor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, esse amor ao qual o Senhor nos deixou, que é uma das armas mais poderosas, meu Pai, para vencer o inimigo. Pois é com amor, meu Deus, é com amor, Senhor, que fazemos a Tua obra, é com amor que vencemos as lutas e os gigantes do dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, acrescenta a nossa fé, para que possamos crer, Senhor, que o Senhor derrotará todos os gigantes, que o Senhor, meu Pai, acalmará todas as tempestades, em nome de Jesus. Tira de nós todo o medo, toda a ansiedade, que possamos entender que para todas as coisas existe um tempo, e que o Senhor tem o controle de tudo em Tuas mãos. Que possamos ser melhores a cada dia, nos entregar a Ti a cada dia mais e mais. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio, e venha ministrar a cada dia nos nossos corações. E meu Pai, em nome de Jesus, que sejamos, Senhor, usados nessa terra para confundir, Senhor, as coisas que não são, para confundir, Senhor, aqueles que apontam o dedo na nossa cara e falam, Senhor, que não somos capazes de sentir o Teu amor, que não somos capazes de vivenciar a Tua soberania, a Tua honra, a Tua glória, o Teu sobrenatural, o Teu poder em nossas vidas. E que o Teu nome venha a ser glorificado a cada dia através desta igreja, através do Teu povo. E que possamos, Senhor, viver o Teu chamado, que possamos, Senhor, ser escolhidos. Aleluia. Em nome de Jesus, entrego as nossas vidas em Tuas mãos. E que acima de tudo seja feita a Tua vontade, Pai. Amém, Senhor. Filho meu,
assim, desse jeito. O seu clamor chegou a mim, estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar sua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalma esse vento forte e ajuda a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandona quem me clama a história. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim te ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. E guardo e me seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou te abençoar. Você vai triunfar. Confia, vai em frente, não desista, não se pegue. Veja a bandeira da vitória que se ergue. Eu estou contigo, te ajudo, te liberto. Toda tempestade eu faço acalmar. Eu sou o seu Senhor, eu te ajudo a toda hora. Quem é contra ti vai contemplar sua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode intervir. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim te ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. E guardo e me seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou te abençoar.